Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que são servos da palavra de Deus, ministros da palavra de Deus nos nossos grupos de oração. Queria saudar a cada um de vocês para que a gente possa agora compartilhar um pouquinho algo sobre o nosso ministério, princípios dos quais a gente jamais pode esquecer. Na hora de concretizar, na hora de colocar em prática o ministério chamado que o Senhor nos fez, é preciso que a gente tenha na mente e no coração princípios, ou seja, um chão sobre o qual a gente possa estar firme e do qual a gente não pode abrir mão para que a gente possa ser fiel à missão que Deus nos confiou. Um desses princípios que hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos é a perfeita unidade no trabalho do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Na obra da evangelização. O que é evangelização? É encher de evangelho a vida de quem ainda tem o coração vazio dele. Na obra de evangelização, a Palavra de Deus e o Espírito Santo interagem de maneira perfeita. Palavra de Deus e Espírito Santo são duas realidades que no trabalho de evangelização devem preencher o coração do nosso evangelizando, do nosso irmão, da nossa irmã, a quem nós estamos servindo com o nosso ministério. Quando a palavra de Deus chega, quando o Espírito Santo chega, trabalham mutuamente na restauração, na transformação da vida daquele filho, daquela filha de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, a gente pode ver o quanto isso é verdadeiro. Vou dar alguns exemplos que eu tenho certeza que você conhece. Não é preciso que você agora procure as passagens, porque logo essas coisas vão vir à sua cabeça. Primeiro, logo no comecinho da Bíblia, no livro do Gênesis, quando se relata a criação do mundo, logo no comecinho se diz assim: o mundo era caótico, ou seja, a terra era caótica, as coisas estavam fora de lugar, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas que inundavam tudo. Essas águas que não tinham contornos, que não tinham limites, acima delas pairava o Espírito Santo de Deus. Portanto, presença dessa primeira realidade, o Espírito Santo. E aí então a Escritura diz: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz separou-se das trevas. E Deus disse, separe-se a terra das águas, e as águas recuaram para os seus limites. Veja, pairava o Espírito Santo. Ele pairava. É como que uma ave que está chocando, os seus ovos para que eles tragam vida. Mas quando Deus diz, ou seja, quando entra em ação a segunda realidade, a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a operar. É como se o Espírito Santo que pairava sobre as águas agarrasse-se àquela palavra liberada pelo Pai e começasse a concretizá-la, e começasse a torná-la real na criação. Veja, meu irmão querido, minha irmã, o veículo que o Espírito Santo usa para colocar as coisas no lugar, para ordenar todas as coisas, é a palavra de Deus. O Espírito Santo é Deus poderoso. Como diz a liturgia da igreja, ele é Deus criador, o Espírito criador. E agora também na recriação de todas as coisas, nessa obra nova que Deus está fazendo no espírito, na alma do ser humano, Ele é quem trabalha, Ele é quem recria o nosso interior, Ele é quem recria a nossa vida. Mas como aconteceu na origem de tudo, acontece também agora. O Espírito Santo está pairando constantemente sobre vidas que são caóticas, vidas que estão com tudo fora do lugar.
Quando é que o Espírito Santo se derrama sobre essas vidas e começa a ordená-las e transformá-las? Quando ele encontra uma palavra na qual ele se agarra, na qual ele injeta o poder criador dele, e essa palavra proclamada, anunciada ao coração daquele irmão, daquela irmã, como que uma força de dinamite explode lá dentro e começa a colocar tudo no lugar. Espírito Santo e Palavra de Deus trabalham conjuntamente. Eu tenho certeza que você lembra de um trechinho da carta aos Efésios, que muitos chamam de a armadura do cristão, e que fala dessas realidades espirituais que devem fazer parte da nossa vida para que a gente possa combater o bom combate da fé. Lá no finalzinho se diz assim, tenha também nas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que legal, uma vez eu comprei uma edição da Bíblia, que não tem em português, mas que é chamada de edição ampliada. O que eles fazem? Eles traduzem a Bíblia, tentando usar, sempre que for possível, expressões e não palavras sinônimas para traduzir as coisas. Por quê? Quando você usa só uma palavra, nem sempre você encontra uma palavra que vai dar todo o sentido que o texto original quer dar, todo o peso. Então, exemplo, nessa passagem de Efésios, onde na maioria das Bíblias está escrito a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nessa tradução da Bíblia está escrito assim, a espada que o Espírito Santo maneja, que é a palavra de Deus. Eu achei isso muito legal. Olha só, Jesus chamou no Evangelho de João o Espírito Santo de nosso defensor. Se nós precisamos de um defensor, é porque nós passamos perigos. Nós passamos por perigos. Se nós precisamos de um defensor, é porque nós sozinhos não sabemos nos defender. Se nós precisamos de um defensor, é porque nós estamos num combate. Portanto, o Espírito Santo, ele que habita em nós, ele que é Deus vivendo em nós, ele é o nosso defensor. Ele está sempre a postos dentro de nós como um guerreiro, como um general pronto para a batalha, para nos defender dos ataques do inimigo, dos enganos do inimigo, das mentiras do inimigo. Agora, todo general numa batalha precisa estar armado para que ele possa dispor das armas, dos recursos necessários para que ele possa realizar o seu trabalho. Assim também é com o Espírito Santo. Ele é o nosso defensor. Mas como é que ele nos defende? Efésios 6 diz para a gente, o Espírito Santo nos defende embanhando a espada, manejando a espada, que é a palavra de Deus. Isso significa que todo cristão que é cheio do Espírito Santo deve, vou usar uma expressão aqui, óbvio, né? É uma expressão de comparação de linguagem. Todo cristão deve oferecer ao Espírito Santo, que é o seu defensor, a arma com a qual ele nos defende, que é a palavra de Deus. Quando você alimenta a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus, você está colocando nas mãos do Espírito Santo a espada que ele deseja para defender você. Veja, a espada é arma de ataque e de defesa. Todas as outras armas que aparecem em Efésios 6 são ou de ataque ou de defesa. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma de ataque e defesa. Com uma espada, numa batalha, você avança. Com uma espada, numa batalha, você se defende. Pois quando um cristão é cheio do Espírito Santo e cheio da palavra, ele consegue, na sua vida, experimentar essa dupla atividade do Espírito Santo. O Espírito Santo abre caminho, vai avançando, vai desfazendo as ciladas do inimigo, vai desfazendo as confusões do inimigo. Ainda que um exército se levante contra mim, não recuarei, vou adiante. E por outro lado, o Espírito Santo nos protege, nos defende daquelas coisas que podem ser fortalezas do inimigo em nós. Na nossa mente, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, ele derriba essas fortalezas. Meu irmão querido, minha irmã, nós na Renovação Carismática Católica
temos uma oportunidade linda de ajudar os nossos irmãos nos grupos de oração a viverem uma vida abundante, cheia do Espírito, cheia da palavra. Na renovação carismática a gente entendeu, porque isso foi revelado por Deus, não foi um entendimento teórico, mas foi algo que a gente experimentou, que é impossível viver uma vida abundante, viver a vida plena que Jesus prometeu para nós, sem sermos cheios do Espírito Santo e cheios da sua palavra. Nós precisamos, como pregadores, ajudar os nossos irmãos com a nossa partilha nos grupos de oração a se preencherem dessa dupla realidade, o Espírito de Deus e a palavra de Deus, porque operam juntos no íntimo. Se a nossa pregação não for uma pregação da palavra, se não for o anúncio de Jesus Cristo, a palavra viva do Pai, a palavra eterna do Pai, a palavra definitiva do Pai, se não for um anúncio da Escritura, que é a expressão de Cristo, de tal maneira que São Jerônimo diz, quem desconhece a Escritura, desconhece a Cristo. Se a nossa pregação não for de fato a pregação da palavra de Deus, e não pregação de palavras humanas, teorias humanas, se a nossa pregação for a pregação da palavra de Deus, nós vamos ajudar os irmãos a se encherem dessa palavra. Por outro lado, se a nossa pregação e os nossos grupos de oração forem portas abertas para o agir do Espírito de Deus e as pessoas forem cheias do Espírito de Deus, uau! O fruto disso vão ser vidas sustentadas pelo Espírito, impulsionadas pela força que vem do alto e vidas construídas, edificadas sobre o fundamento da palavra, sobre a promessa fiel de Jesus, sobre o mandamento certeiro de Jesus. Irmãos, que coisa gloriosa! As pessoas do nosso grupo de oração, elas vão poder dar testemunho de coisas bem concretas que elas vão viver e que vão ser a expressão, a realização desse trabalho soberano de Deus na vida delas. Portanto, lembrando sempre, a pregação na renovação carismática é uma pregação no grupo de oração de modo especial, sempre querigmática. É o anúncio de Jesus Salvador, é o anúncio de uma palavra viva, não é a apresentação de um conjunto de ideias. Jesus não é uma ideia, Jesus é alguém real. A pregação tem que ser um encontro pessoal com Jesus, como louvor, como a ministração da música, como a adoração. As pessoas têm que ver Jesus quando você proclama Jesus para elas. Jesus deve se manifestar diante das pessoas para que elas possam se lançar sobre ele com toda a confiança enquanto você anuncia a palavra de Deus. Então, na renovação carismática, nossa pregação é querigmática, não é uma quantidade de ideias. Vou convencer as pessoas dessa ou daquela ideia. Não é uma quantidade de teorias filosóficas ou teológicas, não, é uma palavra viva que entra no coração das pessoas e faz com que elas experimentem começar uma vida nova. As pessoas ouvem a pregação na renovação e entendem, isso vai mudar a minha vida, isso vai me fazer viver diferente, porque essa palavra é viva, ela vai se tornar carne na minha carne. A pregação na renovação é uma pregação da palavra viva, soberana, definitiva de Deus, que se identifica com o próprio Jesus. Mas ao mesmo tempo é uma pregação ungida, cheia do Espírito. A pregação tem como objetivo colocar nas mãos do Espírito a espada que ele usa para agora libertar esses irmãos, defendê-los das armadilhas do inimigo, desfazer as ciladas do inimigo na vida deles, protegê-los para que o inimigo tenha que fugir das fortalezas que ele fez na vida desses irmãos. Quando a gente compreende a pregação assim, é uma pregação na palavra e no fogo. O risco, fazer uma coisa sem a outra. Só a palavra, sem o ardor do Espírito, sem a unção do Espírito, é uma explicação, é uma aula. Não um anúncio, uma boa notícia para quem estava perdido. Por outro lado, uma pregação na qual você clama a unção do Espírito,
mas não dá a ele a arma que ele deseja usar, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, pode se tornar apenas uma pregação subjetiva, emocional. Esse não é o nosso propósito. Não é só tocar nos cabelinhos das pessoas, né? Nas emoções, mas é colocar no interior delas, no íntimo delas, a matéria-prima da transformação, que é a palavra. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que a palavra de Deus só se torna carne na nossa carne quando nós a acolhemos como uma revelação do coração do Pai, e isso quem faz é o Espírito Santo. Ainda há pouquinho a gente disse que o Espírito Santo aguarda pela palavra para que, se unindo a ela, ele possa realizar a transformação, a obra da recriação, na qual hoje ele está envolvido. Recriar vidas e uni-las a Jesus e colocar Jesus como o cabeça de todas as coisas. Mas nós também sabemos que a palavra só traz fruto, a palavra só transforma realmente quando ela é acolhida como aquilo que ela é, palavra de Deus e não palavra humana. E esse acolhimento, essa abertura de coração para a palavra, de tal maneira que ela caia em terra boa, isso é obra do Espírito. Veja, palavra e Espírito trabalham sempre juntos. Não é apenas uma coisa cronológica, primeiro vem a palavra, depois o Espírito. Não, é um trabalho conjunto. E se nós falamos que a palavra de Deus é a espada do Espírito, portanto o Espírito precisa de uma matéria-prima para nos reconstruir, para nos refazer, e essa matéria-prima é a palavra. Por outro lado, a palavra de Deus sem o Espírito, ela é apenas letra, parece apenas uma informação, e não algo que tem que cair aqui dentro como um explosivo e transformar a nossa vida. Acho que para exemplificar isso, vale a pena lembrar do mistério da encarnação de Jesus. São João diz no seu prólogo ao Evangelho que o Verbo de Deus, a palavra de Deus, se fez carne. Mas se a gente for ao Evangelho de Lucas para ver como a palavra de Deus se fez carne, a Bíblia nos diz que Jesus se fez homem no ventre de Maria Santíssima pelo poder do Espírito Santo. Como se dará isso? Virá sobre ti o Espírito Santo. Ok, então faça-se em mim conforme a palavra. Veja, a palavra se torna carne, ou seja, a palavra se torna palavra viva quando ela é acolhida no poder do Espírito Santo. Nossa Senhora ficou à sombra do Espírito Santo. É uma palavra na Bíblia como que para dizer o ambiente de Nossa Senhora, a atmosfera de Nossa Senhora tornou-se o Espírito Santo. E quando a palavra veio a ela, foi concebida no coração e no ventre. Assim tem que ser conosco, irmãos. A nossa atmosfera, o nosso ambiente tem que ser o Espírito Santo. Precisamos de um relacionamento vivo com Ele, de uma dependência real dEle, precisamos de uma busca diária dEle, precisamos de uma fineza de alma que dê atenção a Ele, porque se a gente viver nesse ambiente, nesse clima, nessa atmosfera que é uma vida no Espírito, quando a palavra vem a nós, pá! Ela encontra terreno fértil, ela cresce, ela dá fruto, ela se torna carne. Isso tem que ser real em primeiro lugar na vida pessoal do pregador. As pessoas percebem claramente quando a gente prega algo que passou por aqui e quando a gente prega algo que passou por aqui pelo lado. Eu li num livro, achei legal, vou falar. Eu já sei que os passos para fazer uma pregação são esses, vou pegar um texto, né? Começo, meio e fim, pronto. As pessoas percebem quando é apenas isso, e às vezes é necessário para que haja clareza, né? Para que haja condição, para que o intelecto das pessoas também possa acompanhar aquilo que é dito. Mas as pessoas percebem quando é só isso, ou quando é algo que passou aqui por dentro. Quando é uma palavra que veio de Deus, que foi acolhida num coração cujo ambiente é o Espírito Santo,
e que agora está compartilhando, liberando para os outros algo que é vital, algo que se tornou carne nele. Você sabe que é assim, que você também repara, você também percebe quando uma coisa é uma coisa e quando outra coisa é outra coisa. A gente também repara, a gente também diz, hoje, então, o irmão falou, mas a gente nota, a gente sabe quando é só uma notícia, quando é só uma ideia e quando é uma palavra que se fez carne pelo poder do Espírito Santo. Querido pregador, o primeiro beneficiado da palavra temos que ser nós. O primeiro ouvinte encantado com a palavra devemos ser nós. O primeiro imitador de Maria, ao ouvir a palavra, ao acolher a palavra num ambiente cheio do Espírito Santo, devemos ser nós. Caso contrário, é fantasia, é ilusão, querer criar esse ambiente artificialmente no grupo de oração. A música não cria esse ambiente de expectativa pela palavra, de fecundidade com a palavra que só o Espírito Santo cria. E isso não começa na entrada do grupo, não começa sequer no momento de oração que o núcleo ou a equipe tem antes. Isso começa no quarto da gente. Quando a gente está se alimentando da palavra, quando a gente está buscando ao Senhor com intensidade de coração, é lá que tudo começa. Uma música pode criar um ambiente humanamente propício, de atenção, quebrando o gelo, mas o ambiente aqui dentro, quem cria é o Espírito Santo. Cuidado, irmãos, porque nós pregadores vivemos num tempo em que há muitas técnicas para se falar, existem muitas coisas ensinando a gente, até ferramentas que são boas, não é problema. Mas quando a gente começa a pensar que a ferramenta humana é que faz a obra de Deus, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne é quando a gente cria lá o jeitão da gente de pregar, quando a gente cria umas coisas que a gente sabe que no final vão puxar aplauso, né? Quando você vai falar, no final você faz assim, como de... O que nasce disso, isso é carne. O que nasce disso é carne. É só talvez como é que a gente pode dizer, um entusiasmo humano, é só talvez uma simpatia com o seu jeito. Nós somos servos, nós não somos proprietários da palavra, nós somos servos, nós não somos manipuladores da palavra. Deus nos livra disso. O que um servo da palavra quer é que a palavra faça a obra dela. Por isso ele vai no ambiente do Espírito, no qual ele já mergulhou na oração em casa, na sua busca constante de Deus. Quando você recebe uma palavra discernida pelo núcleo para o próximo grupo de oração, acolha, é semente de Deus. Acolha ela dentro do seu coração, num ambiente cheio do Espírito. E essa palavra, durante aqueles dias, vai começando a se tornar carne em você. Deus vai corrigindo você com ela, Deus vai abrindo caminhos para você com ela, o Espírito Santo vai defendendo você com essa espada. E aí, quando você for compartilhar com seus irmãos, tudo acontece, porque é coração a coração, é o Espírito que está aqui, que se manifesta e que abre o irmão para colher o que ele tem a fazer lá também. É outra coisa, você sabe disso, tanto ou mais do que eu, a gente sabe o que acontece. Gostaria de compartilhar com você, só para que você possa dar uma lidinha depois com atenção no seu estudo bíblico, 2 textos do livro de Atos dos Apóstolos que nos falam sobre pregação da palavra e Espírito Santo. O primeiro desses textos é Atos capítulo 2, versículos 14 a 36. E o segundo desses textos é Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 48. Esses 2 textos têm como protagonista o Espírito Santo e como cooperador, ou seja, aquele que trabalha junto, Pedro. O primeiro texto eu tenho certeza que você já está bonito de conhecer. É o texto da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2,
Se você quiser ler todo o texto do versículo 14 até o versículo 41, é o ideal, porque você vai ver o impacto causado pela pregação de Pedro. Veja, Pentecostes, eis que veio o Espírito Santo, veio o Espírito de Deus, veio a força do alto para produzir testemunhas de Jesus. O que o Espírito Santo faz? Empurra os apóstolos para fora do cenáculo. Eles falam das maravilhas de Deus em línguas. Todos os entendem aqui. Mas é preciso que o que foi entendido aqui transborde também para cá. Então Pedro se levanta e começa a pregar. Se você der uma olhadinha na pregação de Pedro, você vai ver que Pedro está pregando Jesus de Nazaré, aprovado por Deus com milagres, Filho de Deus, morto, ressuscitado, vivo. Esse é o assunto de toda a pregação, toda a pregação, o assunto se chama um só, Jesus Cristo de Nazaré. O fruto da vinda do Espírito Santo é uma pregação cheia do Espírito, no ambiente do Espírito, uma semente de vida que é plantada no coração das pessoas. E essa semente de vida carrega dentro dela Jesus. Quando você abre uma semente, você encontra dentro da semente tudo que é necessário para que ela cresça e dê fruto. Se você abrir essa palavra de Pedro aqui, você vai encontrar dentro dela tudo que é necessário para que ela cresça e dê fruto nos corações. E o que é necessário? Que as pessoas encontrem Jesus, descubram Jesus como alguém real, real hoje, como ontem, como sempre. E então, final da pregação, as pessoas perguntam: Pedro, o que a gente faz? E mais uma vez o Espírito Santo é derramado. Sejam batizados, creiam em Jesus, vocês receberão a promessa do Espírito e mais Espírito Santo. Veja, palavra e Espírito todo o tempo agindo juntos. O segundo texto é de Atos capítulo 10, se você quiser também leia desde o início do capítulo 10, vale a pena. Fala de um momento fundamental na vida da igreja, quando o evangelho começa a ser anunciado aos pagãos, aos gentios. Se esse momento não tivesse acontecido, a gente não estava aqui. Só os judeus teriam acesso à salvação que Jesus nos trouxe. Mas o Senhor revelou ao coração de Pedro: vai à casa do centurião Cornélio, não chama de impuro que eu purifiquei, vai lá porque eu tenho algo a fazer lá. E nesse momento, nessa hora, alguém vem da casa de Cornélio procurar um tal de Pedro, que Deus disse para eles que tinha que se encontrar com Cornélio. Uau, hein? Como é que no relógio de Deus está tudo, na hora ajustadinha. Pois Pedro vai até a casa de Cornélio assustado. Ele não estava entendendo tudo aquilo, ele nunca tinha entrado numa casa de pagãos como judeu. E então ele entra na casa de Cornélio, que está esperando com toda a sua família que Pedro traga para eles o que Deus prometeu. Eles tinham fome, sede de Deus. E então Pedro começa a pregar e começa a anunciar Jesus Cristo. E olha que lindo o versículo 44 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão, os judeus que tinham ido com Pedro, ficaram profundamente admirados, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. Eu acho essa frase linda e é uma frase que deveria ser um alento para o coração de todo pregador e um motivo de oração para a gente. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Meu irmão querido, minha irmã, aqui é a palavra que atrai o Espírito Santo. Em Pentecostes, o Espírito Santo se derrama e empurra os apóstolos a anunciarem a palavra. Pelo poder do Espírito, no ambiente do Espírito, aquela palavra se faz carne na vida de uma multidão de milhares de pessoas. Eles perguntam o que nós devemos fazer. Nós queremos que essa palavra aconteça em nós. E então Pedro diz o que eles devem fazer. Arrependam-se, acolham Jesus. E eles são cheios do Espírito Santo. E o processo continua. Aqui,
Pedro prega a palavra e o Espírito Santo vem, estando ele ainda a falar. A palavra de Deus e o Espírito Santo atraem um ao outro. E todo pregador tem que ser um lugar de encontro, onde se dão as mãos, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Meu irmão querido, minha irmã, eu oro ao Senhor para que essa frase do versículo 44 de Atos seja real em cada pregação sua. Estando você ainda a falar, o Espírito Santo desça sobre todos os que ouvem através de você a santa palavra de Deus. Estando você ainda a falar, o Espírito de Deus queime os corações, cure, liberte do inimigo, traga vida nova, libere o coração das pessoas para o louvor, para adorar a Deus. Estando você ainda a falar, a palavra de Deus se faça carne em vidas, o Espírito Santo receba a espada com a qual ele luta pelos irmãos, sendo seu defensor. Que junto com os servos da música, que junto com os irmãos que oram, que junto com os irmãos que acolhem os que entram no grupo de oração, que junto com todos os outros servos, vocês sejam lugares do encontro da palavra e do Espírito, cada um servindo no seu lugar, no seu posto, ninguém servindo sozinho. Nós somos um corpo que tem que agir junto, mas cada um de nós tem que ser esse lugar de encontro, onde a palavra e o Espírito agem juntos e fazem o trabalho de Deus, que é salvar e transformar vidas. Meu irmão querido, obrigado pela sua paciência. Peço desculpas se eu não me fiz compreender muito bem, mas oro por você a partir de agora com Atos 10, 44. Estando você ainda a falar, de hoje em diante, o Espírito Santo desça poderosamente sobre todos os que através de você ouvirem a santa palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Até logo. Deus abençoe.